Bem, gente, bora lá. A gente hoje vai revisar algo que tem sido muito recorrente no Enem. Na verdade, o que nós vamos fazer é a interligação do tema bioenergia e suas tecnologias. Quando em 2009 o governo federal decidiu ter o Exame Nacional do Ensino Médio, nós conhecíamos muito pouco sobre Enem. Hoje, depois de passados os anos se debruçando e estudando o Enem, observe que o nosso trabalho, Juan agora há pouco tempo, né, mostrou competências, habilidades. Lá no BIOS a gente estuda, como o Gerson também mostrou agora há pouco tempo, a gente vive estudando tudo o que o governo federal publicou sobre o Enem, sobre as competências e habilidades, e a partir daí que a gente consegue focar na prova, focar na revisão, focar no acerto da questão. Em Ciências da Natureza são 8 competências com 30 habilidades. Algumas dessas habilidades, às vezes o aluno diz: Meriane, o que é ser habilidade? Por exemplo, um ferreiro tem a habilidade de lidar com um ferro. Um médico tem a habilidade de consultar, de fazer cirurgias, dependendo da especialidade dele. Então, a habilidade, de forma muito simples na sua cabeça, é a sua capacidade de resolver situações que são propostas na forma de questões. Das 30 habilidades de Ciências da Natureza, em 19 delas, temas da biologia estão inseridos. E nessas 19 habilidades, eu não estou dizendo que elas são exclusivas de biologia. Muitas são de biologia, de química e física ao mesmo tempo, ou só de biologia e química, ou só de física e química, ou só de biologia e física. E outras incluem as 3 áreas, e outras são específicas da química, da física e da biologia. E isso vai se refletir nas questões. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou resolver uma questão que Juan resolveu hoje, mas eu vou dar a ótica da biologia na mesma questão, para vocês perceberem que no ato de resolver, você vai precisar do conhecimento biológico e do conhecimento químico. Bem, quando a gente pensa em energia, vamos revisar aqui comigo. Nós temos uma cadeia alimentar. Toda cadeia alimentar, ela precisa começar por um ser vivo autótrofo, por um produtor. Aqui está uma plantinha, mas eu quero chamar a atenção que a maior produtividade primária do planeta, a maior taxa fotossintética do planeta, não é realizada pelos vegetais, é a realizada pelas algas que estão na água. E o homem, ele tem investido em tecnologias, e a gente vai ver algumas dessas tecnologias daqui a pouco, para que seja possível otimizar essa fotossíntese realizada pelas algas, que muitas vezes nós temos algas unicelulares e algas pluricelulares, e muitas vezes elas chegam a ser microscópicas. Bem, numa cadeia alimentar, esse ser vivo autótrofo, ele é o único que está fazendo fotossíntese. Professor, eu acho essa reação química da fotossíntese muito complicada. Não basta você pensar em descomplicar. Fotossíntese é o momento em que a luz incide na clorofila, excita a clorofila. Clorofila que está nas algas e nos vegetais. E esta clorofila quebra essa molécula de água. A molécula de água vai ser quebrada pela presença da luz, a fotólise da água. E o que é que vai acontecer? O hidrogênio da molécula da água vem parar aqui na molécula de glicose. Então, gás carbônico se tornará glicose. Gás carbônico será reduzido, receberá hidrogênio, que foi de uma água oxidada. Então, uma fotossíntese é uma oxirredução. Algumas moléculas vão doar
seus elétrons e seus átomos, e outras moléculas vão receber. Quem recebe foi reduzido, quem liberou foi oxidado. Não esqueça disso, isso ajuda em química também. Então, num processo de bioenergia, eu tenho que entender que a quebra da molécula de água, oportunizada pela ação da clorofila, que só fez isso porque se excitou energeticamente, captando fótons de energia luminosa, formou glicose e tem aqui um saldo de água. Todo o resto da cadeia alimentar vai dispor, vai utilizar essa energia que entrou aqui na forma de uma molécula orgânica. Só a glicose? Não. Na verdade, um vegetal, ele faz todas as moléculas orgânicas. Quais são as orgânicas? Moléculas orgânicas, quais são? Carboidratos, aí a glicose. Me dê mais exemplo? Proteína, pode ser? Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Isso tem que estar embutido no seu cérebro. E aí, toda a cadeia alimentar vai se aproveitando dessa energia. Atenção, a própria planta também se aproveita, porque a própria planta ou a própria alga, elas vão respirar. E a respiração, ela vai ser exatamente o oposto da fotossíntese, porque ela vai garantir a quebra dessa molécula que tem alta energia, em presença de oxigênio. E isso, lembre lá, foi gás carbônico que recebeu hidrogênio da água e deu glicose. Aqui, a glicose vai ser quebrada e vai gerar moléculas de gás carbônico. Agora presta atenção, os 6 carbonos estão aqui, mas aqui eu tenho 6 oxigênios e aqui eu tenho 12. Parte desse oxigênio veio aqui do oxigênio que foi consumido na respiração, mas sobrou oxigênio, porque aqui eu tenho 12. Qual é o grande papel desse oxigênio na respiração? Por que é que para respirar a gente precisa de oxigênio? Me digam. Qual é o papel do oxigênio? Ser o quê? Aceptor final de hidrogênios. Não dá para ir para a prova do Enem sem ter esse pré-conhecimento de bioenergia dentro do ser vivo. Esse oxigênio que a gente inspira, ou que qualquer ser vivo que respire também vai fazer. Não precisa ser por um sistema respiratório, uma planta faz isso pelos seus estômatos. Esse oxigênio vai ser o aceptor final de hidrogênio, porque esse hidrogênio aqui da quebra da glicose, se ele não tiver quem case com ele para formar água, ele vai ficar livre, e se ele ficar livre, ele acidifica o meio, não é? E aí a gente, quem sabe me acompanha, nos vegetais e algas protistas, os cloroplastos são os artistas, pois fazem na fotossíntese. É solar virar o quê? É química. Ei, ei, é o fim. Grandes dúvidas para longe de mim. Da fotólise sai O2 pro ar, purifica. Canta. Clorofila fica excitada. E agora? O ATP irá formar. A aloestroma chegou sua vez. CO2 quer se energizar, PGA é formado, no escurinho glicose surgirá, reação de escuro. Ei, é o fim, grandes dúvidas para longe de todos nós. Então vamos embora aqui. Quando a glicose é produzida, ou vai ser consumida pelos seres vivos, esse ser vivo vai fazer esta glicose reagir como matéria-prima para formar uma série de carboidratos. Glicose é, por exemplo, um carboidrato de entrada no corpo dos seres vivos. E aí eu não posso esquecer que os carboidratos estão divididos em monossacarídeos. Você vai dizer, Meriana, eu nunca vi uma prova do Enem que diz isso. Vamos ver que tem. Monossacarídeos, disacarídeos. Lembre que os principais monossacarídeos são as pentoses e as hexoses. Pentose, ribose do RNA, desoxirribose do DNA. Hexose, glifugá, glicose, frutose e galactose. Diz comigo, por favor. Hexoses, glifugá, glicose, frutose, galactose. Você guardar isso, você não erra. Agora tem que repetir 500 vezes. Tem que memorizar.
As hexoses, elas vão formar disacarídeos. Isso é muito fácil. Sacarose é o açúcar que tem na tua casa. Você lembra que ele veio da cana-de-açúcar, que é um vegetal. Aí você lembrou que vegetal faz fruto, mas pelo amor de Deus, a cana-de-açúcar, a parte dela que vai dar glicose, é o caule dela, chamado de colmo. Então, sacarose é glicose com frutose, lactose é glicose com galactose, e maltose, que é um derivado da quebra do amido, são duas moléculas de glicose. Gente, ó, a lacta tem o chocolate Galac, a lacta tem o chocolate Galac. Então, a lactose tem a molécula de galactose, ela é um disacarídeo. Bem, e os polissacarídeos? Os monossacarídeos vão se reunir para ficar dentro da célula na forma de polissacarídeo, porque vai ser mais eficiente o empacotamento. E aí todo aluno tem que lembrar, celulose e quitina são polissacarídeos estruturais. A quitina está onde? No exoesqueleto dos artrópodos e outros animaizinhos também, mas geralmente você lembra da asa da barata, massa. E a celulose está onde? Na parede celular dos vegetais e das algas. Celulose é o polissacarídeo mais abundante do mundo. O grande objetivo, que esse ano passou a existir, eu vou falar daqui a pouco, é o álcool feito a partir da celulose. O álcool de segunda geração, o biocombustível de segunda geração. Em escala industrial, ele já começou esse ano. No Brasil, foi um fato importante. Os Estados Unidos inauguraram uma indústria na primeira semana de fevereiro e o Brasil na segunda semana de fevereiro. Para você ter uma ideia da nossa competência biotecnológica nessa área de geração de bioenergia, de geração de biocombustíveis. Foi só uma semana de diferença. A fábrica estava pronta, era só uma questão, né, burocrática de licenciamento ambiental. Bem, e os polissacarídeos energéticos, o glicogênio que está no corpo dos animais, em que parte? Em que parte do nosso corpo tem muito glicogênio? Em duas, quais são? Fígado e músculos. Glicogênio guardado no fígado e nos músculos, até porque a gente precisa o tempo todo usar energia. E o amido, que é a reserva energética vegetal, a gente come amido, a gente digere o amido e disponibiliza o amido na forma de glicose. A gente absorve glicose lá no intestino, cai no sangue e vem ser guardado no fígado na forma de glicogênio. Quem é o hormônio que vai fazer isso aí? Qual é o hormônio que vai auxiliar a glicose ficar guardada na forma de glicogênio? O hormônio pancreático. Começa com I. Qual é? Ô, gente, insulina. Mas se errasse eu ia me suicidar, né? Eu ia pular da ponte na hora que eu estivesse voltando. Pode não. Então, veja bem. Na hora que os seres vivos estão processando as moléculas para guardar, então eu pego uma molécula e vou guardar. Eu pego glicose e vou guardar como glicogênio, eu animal. O vegetal pega a glicose e vai guardar na forma de amido. Ele precisa processar reações químicas. Na hora que está acontecendo fotossíntese nos autótrofos, ou que está acontecendo respiração nos demais seres, eu tenho que estar ligado que tudo isso tem enzima participando. Todos os processos biológicos, eles são enzimaticamente catalisados. O Enem tem uma habilidade que você precisa entender todos os processos biológicos. E aí, ó, enzimas, E de específicas e S de sensíveis. Você não pode deixar de ligar essas dois adjetivos à palavra enzima. Elas são específicas, elas agem no modelo chave-fechadura. E por elas serem específicas, elas são altamente utilizadas de forma biotecnológica, porque elas vão fazer reações químicas específicas. Então o Enem já cobrou isso 3 vezes, essa mesma ideia. Enzimas são, não está lá dizendo no enunciado, enzimas são específicas, mas está no padrão de resposta. Eu tenho que saber que enzima é específico e tem competência, como é um produto biológico, é uma molécula que é degradada inclusive por sensibilidade à temperatura, por sensibilidade a pH. Aqui eu coloquei um gráfico só para a gente compreender.
É um gráfico da velocidade da reação enzimática em função da temperatura. É uma outra habilidade do Enem, entender todas as linguagens. Eu tenho aqui o ótimo de temperatura próximo aos 40, eu poderia dizer que é 37 graus, ok. As enzimas humanas, o ótimo da reação é a 37 graus. A professora Flor que está com febre, ela não está com as enzimas muito bem, a dela está aqui. Por isso que a gente pede desculpa e ela adoeceu ontem, ela precisou ficar no hospital e tudo, até 1h da manhã. E aí a gente proibiu que ela não tinha que estar aqui hoje, ela faltou, inclusive tem questões dela aí, depois a gente passa o gabarito para vocês através da internet. E eu quero colocar para vocês que bactérias, algumas delas, o ótimo de temperatura delas é próximo a 80 graus Celsius. Então, para cada grupo de seres vivos, as enzimas têm um ótimo de temperatura diferente. Então, em processos industriais, uma enzima humana pode não servir, mas uma enzima de bactéria, uma enzima de fungo pode ser o ideal. Então, os micro-organismos, eles fornecem muitos produtos, muitas enzimas que as indústrias aproveitam. Basta a gente pensar que o álcool combustível, ele é produto da fermentação de um fungo. Então, ele é produto da ação das enzimas de um fungo, que é um biocombustível viável industrialmente, que o nosso país tem como matriz energética. E eu também tenho que lembrar de uma outra coisa, que as questões permeiam. Uma enzima, ela é fruto da ação do DNA, porque as enzimas, elas são, a grosso modo, proteínas. É lógico que tem molécula de RNA que é enzima, que são as ribozimas. Mas quando se fala em enzima no Enem, se fala em proteína. E o Enem quer que você tenha a habilidade de ligar. As reações de energia dependem de enzimas. As enzimas dependem do código genético. Essas enzimas são competências do código genético de cada espécie. Todo Enem, você pode dizer, Meriana, essa figura nunca caiu no Enem. Já caiu de forma indireta, ela cai de forma textual, ela cai permeando o DNA e a expressão dos genes. O DNA faz RNA mensageiro, é transcrição, RNA mensageiro vai fazer a síntese proteica, é tradução. Essa proteína, ela representa a expressão, a maneira do DNA falar. Eu não posso... Ai, professor, eu troco transcrição com tradução, troque não. Basta que, por exemplo, para que Gerson fizesse a leitura de perguntas que chegaram aqui para ele, primeiro elas foram escritas, para depois ele traduzir. Então, primeiro transcrição e depois tradução. E aí, pessoal, vamos aqui para essa última parte teórica, para que nós possamos ir resolver algumas questões e compreender como o Enem junta todas essas habilidades. Eu fiz questão de deixar isso registrado no material teórico de vocês, tá? Se você perceber, isso está registrado aí no material teórico. Os livros didáticos, eles não dão muita importância a detalhar um pouco a interligação dos micro-organismos com a produção dos biocombustíveis, mas é raro o ano em que essa temática não é cobrada ou não é minimamente cobrada, mesmo que não seja cobrada de forma direta, é cobrada de forma indireta nas questões do Enem. Eu tenho que pensar que nós estamos num planeta onde a principal matriz energética planetária ainda é a base de combustível fóssil. Só que esses combustíveis fósseis, o petróleo e o gás natural, eles têm um limite, eles não são renováveis, eles vão acabar. Daí surge a importância biotecnológica dos biocombustíveis, que podem ser constantemente renovados. E o planeta inteiro vai depender um dia, daqui a algumas gerações, apenas de biocombustível. Ou, Meriane, tem aí a questão das usinas nucleares, que tem uma série de impactos que o professor Juan já mencionou aqui agora há pouco tempo. Então, veja bem, de forma clássica, eu tenho o etanol de primeira geração,
que é usar fungo. Lembre que levedura é um fungo unicelular, é o Saccharomyces, que vai fermentar a cana-de-açúcar, no caso do Brasil, e no caso dos Estados Unidos, a matriz energética é o milho. Milho guarda amido. Cana-de-açúcar, ela também guarda amido, mas ela guarda principalmente sacarose. Todo mundo aqui já tomou um caldo de cana na vida. Aqueles que quando passa na máquina, vai mosca junto, asa de barata, e todo mundo tomou e nem morreu, né? O que não mata engorda, no meu caso engordou, tá? Mas tudo bem, de vocês não. Então, o etanol de primeira geração, aqui no Brasil, ele é fabricado principalmente à base da sacarose da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, a partir do milho. O etanol de segunda geração, esse que o nosso país começou a produzir industrialmente esse ano, aqui no Nordeste, uma usina em Alagoas, foi em fevereiro desse ano, tá? A imprensa até tinha que ter dado muita importância a esse fato. Saiu aquela noticiazinha que quase ninguém ouviu dizer. Quem aqui ouviu dizer essa notícia, assistiu essa história, que inaugurou uma indústria que faz etanol de segunda geração? Não passa desgraça, morte de fulano, fulano foi degolado, fulano foi estrupado, como disse Gerson, né? Então, sai coisa ruim, mas alguém foi baleado com 52 balas de metralhadora, tá? Em todos os sites. Infelizmente, um grande avanço biotecnológico passou despercebido, mas não passou despercebido para os elaboradores do Enem. Veja bem, o etanol de segunda geração, ele é um etanol feito de bagaço de cana. Oxe, Miriam, bagaço? Bagaço não era para servir para nada, mas agora serve, porque ele é feito a partir de celulose. Não só de bagaço de cana, o Brasil está usando bagaço de cana, mas pode ser feito de resto de folha. Tá? Fez uma poda aqui nas videiras do Vale do São Francisco, pega as folhas todinho, tritura, elas têm celulose bastante e elas vão ser matéria-prima para energia. Pega essas plantas aquáticas que estão crescendo, feito uma égua aqui na margem do rio, arranca tudo de dentro, elas não estão ali, elas são invasoras, e utiliza para fazer combustível, tá? Então veja bem, o etanol de segunda geração, ele vai ser, eu pego o bagaço da cana, mas eu tenho que primeiro tirar a lignina. Lignina é um composto que dá muita rigidez ao bagaço. O bagaço é algo rígido. Chupar a cana dá um trabalho, né? Se não tiver dente bom, quebra o dente. Então vamos lá. Eu vou retirar a lignina usando ácidos orgânicos. Depois eu vou quebrar a celulose em presença de água. E para isso eu preciso de um fungo chamado tricoderma ou de bactérias. E por último, como eu quebrei a celulose, celulose é um polissacarídeo feito de glicoses, o que é que eu vou fazer? Eu vou fermentar essa glicose. Aqui sim, eu passo a utilizar os fungos clássicos, já utilizados no etanol de primeira geração. Esse é o etanol de segunda geração. E uma outra alternativa, também ainda de forma clássica, é utilizar a produção de biogás. O biogás é muito fácil de ser produzido, difícil de ser armazenado. Por isso a gente não tem ali, na esquina, na casa do seu José, alguém vendendo biogás. Biogás pode ser feito por qualquer resto de vegetal e esterco junto, que as bactérias vão fermentar e vão naturalmente liberar gases, sobretudo o metano e o CO2. E o metano eu posso utilizar como um gás de combustível. Eu lembro que essas bactérias que vão fazer essa fermentação, elas vão decompor, elas são ecologicamente decompositoras, biotecnologicamente fermentadoras, e eu tenho que lembrar que elas o fazem porque elas têm enzimas que conseguem fazer. Só que o problema do biogás é exatamente o envasamento. Alguns países já fazem isso com mais frequência, aqui no Brasil não. Só que a gente tem hoje também uma forma biotecnológica de produção de biocombustíveis. Eu posso pegar uma bactéria, Escherichia coli, e ela vai ser adicionada a uma mistura onde tem restos vegetais, ou melhor, onde tem algas. O planeta tem muita alga. Produzir alga é muito fácil, porque são seres vivos que se reproduzem muito rapidamente. E o que é que vai ser feito? Esse micro-organismo utilizado para poder
fermentar não é celulose, não é glicose, a capacidade de fermentar outros produtos, outros carboidratos, como por exemplo a xilose, a arabinose, a galactose, a lactose, fermentar qualquer um desses substratos e transformá-los em álcool. Mary, isso já é feito? Já, quase em escala industrial, mas dentro de 1 ou 2 anos isso vai estar sendo produzido em escala industrial. E isso tem uma vantagem. Eu não preciso, porque cana-de-açúcar eu preciso desmatar uma grande área para poder plantar. Eu posso estar contaminando o solo com agroquímicos e com adubos que podem gerar danos ao solo. Então aqui eu faço em ambientes que são tanques. Eu só preciso de água do mar, onde tem muita alga, não é? Eu preciso de água salgada. Eu preciso de água salgada e, consequentemente, vou ter bactérias feitas por uma tecnologia chamada tecnologia do DNA recombinante. São bactérias transgênicas. Se pega o material genético da bactéria, que está aqui nesses plasmídeos, aqui é o DNA da bactéria que faz ela viver, e esse aqui em azul é um DNA extra que as bactérias têm, chamado de plasmídio, que é um DNA circular. E o que é que se faz? Eu posso cortar genes que fermentam galactose, genes que fermentam xilose, ou outro carboidrato, e colocar nessa bactéria, que então ela é transgênica, e eu posso utilizá-la numa indústria para que ela fermente todos os subprodutos. Então agora o álcool de celulose, ele é apenas um dos pontos, mas agora a gente vai ter álcool feito de vários outros produtos por causa da ação dessas bactérias geneticamente modificadas. E agora, pessoal, vamos fazer algumas questões para que a gente perceba que não parece pelo enunciado que essas coisas que eu falei aqui são o fundamento da questão, mas são. É porque o Enem ele tem essa habilidade de sempre trazer textos novos, só que cobrando o mesmo tema. Então não tenha medo da prova do Enem. Eu tenho certeza que esses pontos que eu interliguei de energia nas cadeias alimentares, fotossíntese e respiração, compreendendo esse processo bioenergético numa cadeia alimentar, esse processo que é realizado, coordenado enzimaticamente, enzimas que são feitas por um código genético, e o uso de micro-organismos na produção de combustíveis, os chamados biocombustíveis. Por que eles têm esse nome? Porque eles são feitos utilizando seres vivos, tá? Então veja bem, nesta questão diz: os corais funcionam como termômetros, capazes de indicar, mudando de coloração, pequenas alterações na temperatura da água dos oceanos. Mais um alerta: eles estão ficando brancos. O seu clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas algas, chamadas zooxantelas, que vivem dentro de seus tecidos numa relação de mutualismo. Na nossa última aula, no nosso último aulão, a gente inclusive abordou isso, o branqueamento de corais. Até aqui tudo bem, o tema é branqueamento de corais, que já caiu no Enem um monte de vezes. Agora a pergunta é o desequilíbrio dessa relação. Que relação? Ora, está logo aqui em cima, dessa relação de mutualismo. Mutualismo de quem? Da alga com os corais. Algas que são autótrofas, corais que são animais que são heterótrofos. É uma relação de cadeia alimentar. Então vamos lá. O desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade em... Aí eu tenho que lembrar que coral é animal. E se ele é animal, na cabeça do aluno, plim, plim, ele é heterótrofo. Então jamais ele vai produzir o próprio alimento. Isso é coisa de autótrofo. Obter compostos nitrogenados. Bem, o nitrogênio é um elemento químico que não é de fácil absorção, não.
O nitrogênio só vai ser absorvido por algumas bactérias, alguns fungos e algumas algas. E coral é animal. Animal não absorve nitrogênio. Ele tem que obter já nos alimentos onde o nitrogênio está fazendo parte. Realizar reprodução sexuada. Não tem nada a ver mutualismo com reprodução. Mutualismo é relação de alimentação. Eu te dou alguma coisa e você me dá outra em troca. É relação de troca de moléculas. Absorver oxigênio dissolvido na água, nenhum problema. O coral é animal e ele é um animal aquático. E como o coral é um animal aquático, ele respira o oxigênio dissolvido na água, como os peixes o fazem. Adquirir nutrientes derivados da fotossíntese. É essa aqui a resposta. E aí, qualquer aluno, é normal o aluno pensar em marcar a letra A, que o problema é produzir o próprio alimento, mas por favor, realmente tem a ver com o alimento, mas não o alimento que ele produz, o alimento que a alga produz para ele. Aqui eu tenho uma questão de teia alimentar, de energia na teia alimentar. Mesmo, Marina, eu não estou vendo nenhuma cadeia alimentar. É porque desculpa, eu usei teia. Nós temos uma questão de cadeia alimentar básica, onde eu tenho, numa relação de mutualismo, o coral que é produtor, a alga que é produtora e o coral que é consumidor primário. É isso que o Enem queria que você identificasse na questão, tá? Vamos para uma outra questão. Sobre a questão que Juan pegou para fazer na ótica da química, né? E aí a gente já fez a leitura dessa questão hoje. A pergunta que eu destaco é: em processos industriais, uma das vantagens de se substituírem os catalisadores químicos, que são poluentes e que muitas vezes não são biodegradáveis, é exatamente substituir por enzimas que, como vocês já viram agora há pouco tempo, eu tenho que ligar. Enzima é reutilizada, ela não é consumida. As enzimas, elas estão em baixa quantidade, porque elas fazem a mesma reação química muitas vezes. Ela não é inespecífica, porque o modelo dela é chave e fechadura ou encaixe induzido, mas no final termina em chave e fechadura. Elas variam com temperatura e com pH, e ela não é substrato. Enzima atua no substrato, ela não é substrato. Observe uma coisa do Enem, e a partir disso eu vou mostrar algo chamado TRI. Se o aluno marcar a letra A, é porque ele não conhece o básico de enzima, porque a enzima é reutilizada. Se ele marcar a letra C, ele não conhece enzima, porque a enzima é específica. Se ele marcar a letra D, ele não conhece enzima, porque enzimas são sensíveis. Lembrem, enzimas específicas e sensíveis. Dois adjetivos que tem que estar embutidos na palavra enzima, no E e no S. Massa. E confundir enzima com substrato é considerado um erro gravíssimo. E aí, se você erra uma questão básica como essa, você vai comprometer outros acertos, tá? Vamos aqui para essa outra questão, que vai falar de biocombustíveis. A produção de biocombustíveis é resultado direto do fomento a pesquisas científicas em biotecnologia que ocorreu no Brasil nas últimas décadas. A escolha do vegetal a ser usado considera, entre outros aspectos, a produtividade da matéria-prima. Produtividade, eu tenho que lembrar, a produtor, a capacidade fotossintética. Em termos de rendimento e custos associados. O etanol é produzido a partir da fermentação de carboidratos. E quanto mais simples a molécula de glicídio, olha o que o Enem faz aqui com o aluno. Aquele usa carboidrato, aquele usa glicídio. Para que você entenda que carboidrato só vai compreender que está se falando da mesma coisa quem sabe que carboidrato tem como sinonímia glicídio. Então ele avalia a sua capacidade de conhecimento dos termos bioquímicos, tá? Então vamos lá? Produzido a partir da fermentação de carboidratos, e quanto mais simples a molécula de glicídio, mais eficiente é o processo.
E aí, aqui está a chave da questão. Quanto mais simples a molécula de glicídio, mais eficiente é o processo. O vegetal que apresenta maior eficiência, ora, é o mais simples. O de maior eficiência é o mais simples. O milho, amido, a mandioca, celulose, a soja, o glicogênio, a Maria, quem marcar a letra C é um animal morto, porque soja com glicogênio, pelo amor de Deus. E o feijão com quitina, que tal? Feijão virou barata. Aí eu tenho cana-de-açúcar, sacarose. E aí, qualquer aluno normal vai lembrar que amido e celulose são polissacarídeos e que sacarose é um disacarídeo. Ela é mais simples do que o poli. Perceba que para você fazer essa questão, você tinha que conhecer as moléculas armazenadoras de energia no organismo. Então, não é só ler e interpretar texto, é ler e interpretar baseado nos conhecimentos que o teu professor deu aula. E fechando aqui a nossa última questão, que a gente vai cumprir. Eu vou só estourar 5 minutinhos fazendo os sorteios, mas quem quer ganhar coisa, espera 1 minuto. Um estudo modificou geneticamente a Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria que naturalmente a gente tem no intestino, tá? Visando permitir que essa bactéria seja capaz de produzir etanol pela metabolização do alginato, açúcar. Aí você ligou que ele é um carboidrato. Alginato, açúcar, você ligou. Aqui tem uma pergunta: o etanol de primeira geração e de segunda geração, tem alguma diferença na qualidade deles? Nenhuma. Tá? Tanto faz você botar no seu carro um etanol de primeira geração como de segunda geração. A eficiência energética como combustível é a mesma coisa. Qual é a vantagem do etanol de segunda geração? O Brasil vai dobrar a produção de etanol sem precisar desmatar um palmo de terra, porque isso vai ser feito apenas a partir do bagaço. Observe o ganho ambiental. E aí eu vou fazer um combustível sem precisar plantar cana de novo, irrigar de novo, gastar água de novo, gastar solo. Então eu vou aproveitar um subproduto que é o bagaço, certo? Bem, voltando aqui, aí, alginato, açúcar presente em grande quantidade nas algas. Aí na cabeça do aluno, alga, produtor, produtividade, fotossíntese, plim, plim. É assim que a gente faz as coisas no Enem. Você vai lendo e vai estabelecendo a teia de conhecimento. É isso o que o avaliador que constrói essa questão espera do aluno de ensino médio. Então, bora para cá. A experiência mostrou que a bactéria transgênica tem capacidade de obter um rendimento elevado na produção de etanol, o que pode ser aplicado em escala industrial. A pergunta: o benefício dessa nova tecnologia, ou seja, uma bactéria que está metabolizando o alginato, que é obtido em algas marrons. As algas marrons são de água doce ou de água salgada? Água doce ou água salgada? As algas marrons são as feofícias, aquele sargaço que enrola na perna da gente quando a gente vai para a praia. É isso, sargaço é alga marrom. Então aqui eu tenho que saber quem é a alga marrom. O texto não está dizendo quem são elas. E aí, se elas estão na água salgada, elas estão no mar. O cultivo delas é no mar. A gente tem problema de oceano aqui no Brasil? Não, porque a gente tem um litoral enorme. Nós não temos problema de acessibilidade à água salgada. A gente tem problema de água doce em regiões como a nossa. Então vamos lá. O benefício dessa nova tecnologia em comparação às fontes atuais de produção de etanol. Aí quais são as fontes atuais de produção de etanol? Cana-de-açúcar e bagaço. Bagaço que teve que vir da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar que veio da agricultura. A agricultura que precisou de sol e água. Água doce. Porque eu não posso botar água salgada irrigando o solo, não, que eu acabo com o solo. Eu vou salinizar o solo. Então aqui, pessoal, ó, baseia-se no fato desse modelo experimental. Aumentar a extinção da área continental, não, porque a alga está na água, ela não está no continente, na terra. Letra B, aumentará a captação de gás carbônico.
Como qualquer ser vivo que faz fotossíntese, todos captam. Mas não é isso. Ou uma planta ia captar gás carbônico, ou uma alga vai captar gás carbônico. Então, não vai aumentar essa captação. Ou usando um ou usando o outro, ambos captariam. Ambos são fotossintetizantes. Então, a fotossíntese está por trás dessa questão. Entendeu porque eu comecei a aula com fotossíntese? Parece que não tem... nem existe essa palavra aqui. Mas eu só digo que B está errado, porque eu tenho que lembrar que alga faz fotossíntese. As fontes atuais, cana-de-açúcar, faz fotossíntese. Então, todo mundo vai captar CO2. Não é aí a história. Facilitará o transporte do etanol na etapa final produtiva. Ambos vão ser produzidos em locais específicos e vão ter que ser transportados. Então, não é necessariamente isso. Reduzirá o consumo de água doce durante a produção de matéria-prima e reduzirá a contaminação dos mares por metais pesados. Tem alguma coisa aqui com metal pesado? Não. Agora, certamente a letra D. Por que a letra D? Porque se eu vou fazer um cultivo de alga marrom, que aí o aluno tem que ter o pré-conhecimento. Alga marrom é um ser vivo aquático, mas aquático predominantemente de água salgada, são as chamadas algas feofícias, o sargaço que enrola na perna da gente quando a gente está na praia. Bora aqui rapidinho para o sorteio. Se os amigos de vocês, a nossa internet teve problema, exatamente no finalzinho da aula de Gerson, a minha aula foi gravada, na verdade ela foi gravada e ela vai ser postada, porque muitos dos amigos de vocês, até que você recomendou, vai dizer, não, Meriane não deu a aula, é porque houve um problema na rede central de internet que a gente não conseguia corrigir. Hermiete, chegar aqui para o sorteio. Tem uma pergunta aqui sobre transporte ativo e transporte passivo, não é? O que é transporte ativo? Foi essa. Transporte ativo, ele é um transporte que ocorre de uma região de menor concentração para de maior, de onde tem menos para onde tem mais, gastando ATP, tá? É um transporte como a bomba de sódio e potássio, que vai de onde tem menos para onde já tem mais. Já o transporte passivo, ele ocorre passivamente, sem gasto de energia. É você ficar boiando na água do rio, aqui, e parar lá em Santa Maria da Boa Vista, tá? Passivamente você chega lá. Então, o transporte passivo vai a favor do gradiente de concentração, não consumindo energia. Ok. Eu preciso só deixar uma coisa registrada, porque vai ficar na imagem e, consequentemente, vai ficar na internet. A gente tem também uma bolsa de 50% para a nossa revisão do Enem, para o pessoal que está nos acompanhando de casa. E tem uma lista ali numérica, que eu nem sei quem é, porque tem gente da região inteira, de outras regiões do Brasil. Está pedindo que diga um número, numa sequência X, vou dizer minha idade, 46. Ou eu fiz 47. Não, eu fiz 40, tudo bem, mas eu já disse 46. Ou eu fiz 46. Irmã, esqueci. 47. Agora é 47, porque eu fiz aniversário faz pouco tempo, aí eu ainda não... 46. É por isso que desde 48 eu arredondei para 50. Faz tempo que ela disse que tem 50, aí eu faço a conta. Não, mulher, tu não tem 50 não.